admiro demais. Eu vejo, Nossa, eu vejo em você uma mulher muito valorosa, muito especial, né? E quando falou obrigada. desse tema sobre recomeços, eu pensei em você, eu falei, nossa, como a Dani é especial nesse sentido, como ela colabora tanto com as pessoas nesse sentido, né? Dessa força sobre identidade, recomeços, dessa intimidade com o Pai, né? Quando você sabe quem você é e quem é Deus, né? Eu falo bastante isso, que religião, todas as religiões possuem um Deus, mas nenhuma possui um Pai, né? É verdade, lindo Um- isso. É um pai que requer um relacionamento, uma intimidade, porque a nossa vida ela não é sempre um mar de rosas, né? Nem Jesus escondeu isso de nós. É verdade. No mundo tereis aflições, né? Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. E esse tema de hoje tem muito a ver com o que nós estamos vivendo, né? Acerca de muitas incertezas, muitas coisas que pairam, né, nessa atmosfera que a gente está vivendo, de incertezas, do desconhecido, do medo, né? E de recomeços também. Aí eu fiquei meditando esses dias sobre isso, o Espírito Santo tem falado muito ao meu coração, porque quando a gente fala de começar algo, é muito gostoso, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente começa com aquela O ânimo. motivação, com aquele ânimo, né? E aí a gente faz as nossas escolhas, começamos algo, e pode ser que no meio do caminho as coisas mudam, e elas na verdade, vão para um lado totalmente diferente do que nós geramos expectativas, né? Na verdade, nós criamos muitas expectativas. E aí acontece algo que nos deparamos com algo que nós não estávamos preparados para isso. E, de repente, a gente se encontra numa situação em que nós devemos recomeçar, né? E o recomeço, ele é totalmente diferente do começo, né? Começo é algo que é bom, que ele é motivado por uma emoção ou por um sentimento de capacidade, você vai conseguir, a fé toma conta, e de repente, quando as coisas não estão dentro dos planos, né, na qual a gente criou aquela expectativa inicial do começo, e aí a gente sofre uma situação de perda ou de um trauma, e aí vem um recomeço. Como que eu vou fazer agora para reconstruir isso, né? E essa aí é a diferença do começo. O recomeço, ele, na verdade, ele parte muitas vezes de uma tristeza ou de um trauma, de uma decepção, né? De uma situação que nos tirou de uma zona de conforto, e daí a gente tem que realmente, né, a se posicionar. Nós sabemos que hoje nós podemos nos posicionar em Deus, né? Nós podemos edificar a nossa base, né, em Cristo Jesus, que é a nossa força, mas na prática não é bem assim, né? E aí nós temos que pôr a mão na massa, temos que nos posicionar. E esse momento é um momento em que eu creio que todos, né, vai ter um recomeço em alguma área da vida, né? Eu tenho acompanhado muitas mulheres e assim, eu vejo muitas, né, testemunhando, eu também na minha vida, né, ministerial, na minha vida, né, tanto ministerial como do lado é, emocional, de maturidade, né? Porque nós estamos nessa constante transformação, que é o que Paulo diz, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E essa transformação, ela tem que ser real. E muitas vezes, as coisas à nossa volta, ela precisa mudar para que a gente mude, senão a gente fica no conforto. E Uhum. muitas dessas mulheres passaram por um quadro de depressão, passaram por uma ruptura, né, no relacionamento ou na vida profissional, vai ter que recomeçar, né, algo, porque o que fazia já não traz tanto, né, tanto retorno, enfim. E aí é isso, recomeçar em Deus. Eu queria só ler um versículo, Dani, antes de eu passar para Ah, você. Eu achei fantástico, porque a Bíblia é um livro de identificação, né? E a gente uhum. encontra várias passagens, porque Deus é um Deus de recomeços, isso é tão gostoso, isso nos traz uma Muito. esperança, né? Eu vou ler só um versículo para citar um desses personagens, que está no livro de Jó, no capítulo 14, do 7 ao 9. Mas ele fala assim, ó, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos.
Se envelhecer na terra a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Amém. Nunca é Amém. tarde para recomeçar. Nunca é tarde. Pastor, eu posso orar um pouquinho antes? Amém, amém. Vamos sim. Vamos orar? Cada um fica do jeito que quiser. Amém. Paizinho, obrigada pelo teu amor, obrigada pelo teu cuidado Amém. com as nossas vidas, Senhor. Obrigada Amém. porque o Senhor é um Deus que intervém na nossa história, o Senhor é um Deus que Amém. transforma maldição em bênção. E o desejo do meu coração é que durante essa 1 hora que a gente já está falando na live, pessoas possam ser despertadas para ter esse entendimento em Amém. relação a Ti, Senhor. Que o Senhor é um Deus de relacionamento, o Senhor é um Deus que nos levanta do pó, o Senhor é um Deus que muda, nos muda de geografia para fazer algo nas Amém, Jesus. nossas vidas. O Senhor é um Deus que vai nos buscar aonde nós estamos. O Senhor é um Deus que acolhe, o Senhor é um Deus que não aponta o dedo, pelo contrário, o Senhor traz para perto e nos endireita no meio do caminho, Senhor. Vai Aleluia. preparando o coração de cada um para que possa estar recebendo desse amor, entendendo e vivendo desse amor, que todo o peso da religião, todo o peso do achismo, do Amém. ensinamento em relação a Ti, de um Deus distante, de um Deus que Amém. condena, caia por terra e corações possam ser curados e alma possam Amém. ser libertas em nome de Jesus e que possa Amém. haver renovo e recomeço também em Ti, no Teu relacionamento com cada um daqui, Amém. Senhor. Fala através de nós, fala conosco, Senhor, porque essa live Amém. também é para nos edificar, a minha, a pastora Gisele, Senhor. Que nós Amém. possamos sair daqui desse momento transformados, esperançosos, Senhor, esperançosos para um novo amanhã, para um novo amanhecer, entendendo que as suas misericórdias se renovam a cada dia. Que a gente Amém. possa se perdoar e nos Amém. perdoar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Dia. Amém. Obrigada pelo convite. Boa noite a todos. E vamos começar a falar aqui. Já tem até gente falando que, infelizmente, as pessoas não sabem sair da zona de conforto. Já passei por muitas perdas, inclusive tragédias. E posso te falar que tudo que conseguimos superar, avançar, mas somente em Deus, né, nós conseguimos. É verdade. Isso. Foi a Eu gosto muito Raquel. de. Beijo, Raquel. Raquel. Beijo, Raquel. Eu gosto muito de ouvir essas pessoas que têm propriedade para falar, porque já passaram, sabe? Isso. Por alguma coisa. Porque é muito fácil a gente dar conselhos quando a gente ainda não viveu. É muito fácil você falar, vai por esse caminho, vai para aquele. Mas a pessoa não sabe da sua dor, não sabe o que é estar no chão, não sabe o que é se levantar, se olhar no espelho com esperança. Isso. Então, quando a pessoa não vive e dá uma receita pronta ou um versículo pronto, isso me incomoda absurdamente. Mas escutar pessoas que já viveram tragédias, que já viveram dores e que conseguiram se reinventar, ser curadas dessa amargura e às vezes nem tão curadas totalmente, né? Porque existe, Sim. nós somos seres humanos, nós não somos computadores, né? Então, quando Isso. a gente tem a graça de Deus na nossa vida, não quer dizer que todas as nossas dores, que todos os nossos fracassos, eles somem. E a gente a gente olha pra gente e não enxerga mais. É mentira isso. A gente enxerga, mas a gente ressignifica eles. As marcas que nós temos não nos paralisam mais a ponto de... Não nos dói mais a ponto de nos paralisar, né? E quando você Isso. iniciou essa conversa falando sobre recomeço, sobre olhar para mim e ver uma mulher que recomeça, eu quero até tirar isso às vezes, não isso que você falou, mas a Sim. ideia, eu quero que todo mundo entenda que eu sou de carne e osso como todos. E eu não sou especial. E as minhas dores são dores e decepções e frustrações que todos sentem. Isso. E então o que acontece comigo, o que aconteceu comigo, pode acontecer com você.
também. Tanto na tristeza, mas também como na alegria, na força, porque a força não vem de mim, vem de Deus. Amém. Porque por mim eu não estaria aqui. E é Deus mesmo que Amém. nos sustenta, sabe? É Deus. Então, o recomeçar é para todo mundo que se dispõe a fazer o caminho de volta, que se Amém. dispõe a curar, a se deixar ser curada das feridas, que se dispõe a engolir a seco o orgulho, a vergonha, que se dispõe a acreditar de novo. O recomeço são para pessoas assim. E isso não tem a ver com ser de Deus ou não ser de Deus, tem a ver Isso. com coragem, tem a ver com. Claro que quando você entende que você tem um Deus como seu parceiro, fica muito mais fácil, né? Você consegue Sim. muito mais viver isso, né? Essa é a nossa fé. Mas para aquelas pessoas, muitas pessoas que me seguem não comungam da mesma fé que eu. E não tem problema, né? Porque o nosso Deus, ele não é um Deus evangélico, ele é um Deus de Não. todos e para todos, né? E para Isso. todos. Então, e ele conhece cada um e ele vai no encontro de cada um. Isso é maravilhoso. Quando a gente pensa em recomeço, eu até falei com a Alessandra antes que eu estava analisando a minha vida e quantas vezes eu tive que recomeçar. E não é fácil. Não é fácil. Eu sei que você tem vivido isso ali. Também uma pessoa, agora a gente conversou antes, que acalentou meu coração, quando você até falou que Amém. para os pecadores a graça basta. Para os religiosos, né, a religião basta. Né? Quando Isso. a gente É, entende exatamente. isso, né? Então, nós sabemos que nós somos pecadoras e que nós necessitamos da graça de Deus. E eu aprendi que para eu recomeçar, eu tenho que primeiro entender que eu errei, ou que eu ou que eu sofri algo, uma perda. Eu tenho que assumir a minha parte da culpa. Porque muitas das vezes a gente não consegue recomeçar porque a gente sempre elege um culpado. Porque a gente sempre fala que foi culpado, mas se ele não tivesse feito, mas se isso não tivesse acontecido, né? E isso é muito ruim, porque esse sentimento nos paralisa. Eu não sei que tragédia a Raquel viveu, mas eu fico imaginando uma tragédia de uma perda de alguém num acidente, sabe? Numa coisa assim, que isso que é dor, né? E você Isso. ficar remoendo, a culpa foi minha, ou Poderia a ter sido culpa foi do diferente. outro, É. podia ter sido diferente. Isso aprisiona. Eu estava assistindo um filme ontem, eu falei de uma É. série, mas ontem é um filme. Deus, para mim, está em tudo quanto é lugar, sabe? Não tem. Eu Sim. consigo perceber Deus. É A Senhora Sim. da Van. A Senhora da Van, o filme. É um filme inglês. E é um filme. Aham. Ela foi uma freira e ela ela aprendeu esse Deus distante, esse Deus longe, apesar de estar num contexto de Deus, né, Sim. religioso. Sim. E essa senhora, quando ela foi entregar alguma coisa mais nova, não foi culpa dela, ela matou uma pessoa. Na verdade, o Tá. cara veio correndo e E colidiu com aconteceu. a van dela e ele morreu. Tá. Só que ela não se perdoou por isso, sabe? Ela não se perdoou, ela largou tudo. Qual que é o A, a, nome do filme, Dani? a Senhora da Van. É um Tá. filme, até no meio ele é meio cansativo, mas quando eu consigo enxergar Deus em tudo, sabe? Aí eu Sim. consegui enxergar, eu falei, cara, essa mulher precisa receber o amor de Deus, porque ela falava tanto, ela é uma mulher católica e falava tanto de Deus, de Virgem Maria, mas ela não vivia aquilo, sabe? Eu queria entrar no negócio e falar, pelo amor de Deus, a graça te basta, você foi perdoada. Ela E tinha que ela ser um Deus, viveu. né? E não um pai. Exatamente. Ela é Deus, não é um pai. É. E ela viveu anos da vida dela, sei lá, foram 40 anos depois disso, num jugo. Ela se prendeu e ela não conseguiu recomeçar. Ela não conseguiu recomeçar pela visão que ela tinha de Deus e por essa falta de relacionamento. Ela tinha sonhos, pesadelos, na verdade, em relação a isso. Ela virou uma mulher de rua, uma mendiga,
e ela se confessava diariamente, como se aquele erro ainda estivesse ali, sabe? Ela não se perdoou. E isso a impediu de viver. E muitas vezes, para a gente recomeçar, a gente precisa se perdoar. A gente precisa tirar esse si da nossa cabeça, que muitas vezes me atormentou. Se eu não tivesse feito isso, se eu tivesse dito aquilo, se. Só que o se não existe. O se não existe e a gente precisa tirar ele da nossa vida, porque a gente não pode mudar o passado. A gente só pode viver o presente e mudar o futuro. Então a gente precisa se perdoar e a gente precisa, as pessoas falam muito de perdoar o outro, né? Que nos fez mal. Isso é o certo. Mas como eu sou humana e você sabe disso, o perdoar não quer dizer que você não vai sentir nada em relação ao outro. Até um certo momento, você pode até não sentir, né, pastora? Às vezes você é Sim, como eu. As pessoas, você sim, perdoa. Gente, eu não estou conseguindo viver uma coisa porque eu não perdoei. É porque as pessoas acham que perdoar é assim, amar o outro que te fez sim. mal de uma noite para o dia, da noite para o dia. É. Quem dera que Instantaneamente. nós fôssemos assim, né? Quem dera Seria que a bom. gente aperta o botão e pronto, virou a chavinha e pronto, tá tudo resolvido. Mas as coisas não funcionam assim. Não. Então, o perdoar o outro não quer dizer que você perdoou e não sentiu nada. Quer dizer que você tem a intenção de. Porque Deus sabe do seu coração, A motivação sabe? e a intenção do coração. Exatamente. Não que não. Pode ser que você não esteja sentindo isso ainda, sabe? Porque eu escuto muitas pessoas falando isso pra mim, mas é que eu não perdoei, por isso que a minha vida tá atravancada. E às vezes eu escuto líderes falando. Cara, se a gente tivesse essa capacidade de perdoar, sim, cara, ia ser o melhor dos mundos. Só que É, não é real. E seria o a solução de evangelho precisa ser. todos os problemas, né? Exatamente, o evangelho precisa ser real. Ser real. A gente tem que entender que nós temos sentimentos, temos coisas, células, temos tudo dentro de nós, então não funciona assim. Não é uma coisa que a gente vai, pronto, igual o batismo, Pronto. né? Sim. Batizei, É, saiu da água, outra pessoa. pronto. Pronto. Exatamente. Quem dera, nossa, metade dos meus problemas teriam sido resolvidos. Eu ouvi esses dias. Quem é que falou? Eu não me recordo, mas falou assim. Eu que achei que no batismo, meu velho homem, ele ia Ia morrer morrer. afogado, mas eu percebi que ele sabe nadar, né? É bem isso. Exa- Ele sabe É nadar, desse muito bem. jeito, é desse jeito. E ele sabe nadar, a gente sabe É, nadar. Não acontece essa coisa do passe de mágica. Poxa, quantas vezes eu já orei para Deus para essa coisa do passe de mágica acontecer em mim. No meu é, primeiro relacionamento, eu fui refém emocional, eu participei do MADA, Mulheres que Amam Demais. sim. E eu não sei, eu falo isso às pessoas, eu também, eu pedi a prova de Deus, Senhor, se é para eu ficar junto, que ele chegue até 10h10, umas coisas Ah, assim, sabe? Ou então assim, que eu durmo e acorde sem sentir nada. Que nem você fez com Saulo, que virou Paulo. Sabe, um evangelho bobo, é, que não é real. E a gente fica boba quando a gente está nessa nossa neura, quando a gente não está bem emocionalmente, quando a gente não tem um relacionamento sólido com Deus. A gente precisa ter o nosso relacionamento com Deus é entender que nós vamos ter altos e baixos em Deus e com Deus, sabe? isso. Ele continua reto, a gente não. A gente não. Então, o perdoar é ter a intenção. E quantas vezes eu já falei para Deus e tenho falado, Deus, a minha vontade é que a justiça seja feita. Eu tenho vontade de justiça seja feita de uma situação X, Y, mas assim, mas eu quero mudar essa realidade em mim. Então eu te entrego esse sentimento que está dentro de mim nas suas mãos, porque eu não quero que ele me paralise. Faz o que eu tenho que fazer e transforma, me devolve. Enquanto isso, eu vou caminhar e eu vou viver e eu vou sendo curada. Então, o se É, perdoar tem a ver com isso, sabe? Então a gente sim. precisa perdoar, se perdoar e perdoar o outro com a intenção. Então a sua vida, não sei, eu falo muito, a sua vida não está travancada porque você ainda tem um sentimento Amém. ruim.
por alguma coisa. Não é isso, porque Deus conhece o teu coração antes que a palavra chegue à sua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Então ele sabe que Amém. você quer perdoar, mas você ainda não consegue, é fisiológico isso é emocional, mas ele sabe. Então a sua vida continua, porque a sua vida vai frutificar e vai se erguer. Se libera disso, não Amém. fica trazendo isso para você. Ah, é por causa disso. Isso é julgo desigual. Deus, ele te conhece. O amor de Deus. Que o Amém. amor de Deus superabunde na tua vida essa noite. Amém. De uma Amém. maneira Em nome de sobrenatural, que Jesus. você se sinta amada, que você se sinta leve, se você Amém. se sinta querido, querida, a ponto de desabrochar e de que o Amém. teu fruto floresça em nome de Jesus. Então, o Amém. recomeçar, para mim, tem muito a ver com esses pontos. Se Amém. perdoar e entender essa coisa de se liberar em Deus e querer ser curado no meio do caminho. Amém. Querer renascer no meio Exatamente. do caminho. De se enxergar, de ver as suas falhas, de se esconder por alguns momentos, porque o luto é real, né? É. Mas que não seja eterno. Que o luto não seja eterno. Seja um momento de solitude que você quer estar com Amém. você mesmo, mas que não seja um momento de Amém. solidão. Então, que você queira estar com o outro, queira olhar, que você tenha a sensibilidade de aceitar que o outro olhe por você, sabe? Eu fiquei lembrando daquela viúva do azeite, da botija de azeite. Ela tinha um azeite e uma botija na mão. E naquela época o Isso. azeite era muito É. Caro, né? caro, enfim, É. gerava renda. Só que ela tinha aquilo naquela mão, só que ela não enxergava que aquilo era algo para começar. E ela vai até o profeta, eu só tenho isso. Então, daquilo, ele falou assim: então começa, pede potes emprestados e começa a encher. E mesmo quando ela enche aquilo, ela olha para aquele mundaréu de azeite e ela não consegue enxergar a saída ali. Porque sozinho a gente não sai do fundo do poço. Sozinho a gente não enxerga. Por isso, a igreja, ela não salva, ela não faz nada. Mas é bom para isso, para ter alguém, para Isso. ter gente, para andar junto, né? Quando o Para homem não é bom que o homem. compartilhar. Exatamente. Não é bom que o homem esteja só, as pessoas acham que é só de homem e mulher, mas não é, é Não. de amigos, é de Porque se você for parceria. ver, né, Deus ele tinha, Adão tinha Deus e Deus tinha Adão. E aí Deus olha para Adão e fala, não é bom que ele Bom fique que o homem só. esteja Então só. não é o Sai da suficiente, é Eva. necessário que haja o coletivo, né? Exatamente. E É, Jesus veio na Terra e se relacionou e andou com uma cambada que não precisava andar. Não é, precisava andar com aquilo, né? E quando aquela viúva olha aqueles potes cheios de azeite que ela poderia vender, mas ela não pensa, ela não vê. E é. ela chega pro profeta: o que eu faço agora? Tipo assim, que eu não estou vendo. E o profeta fala: olha aqui, vende, faz e vive de dinheiro, paga suas dívidas. Então eu fico imaginando ela assim: caraca, é mesmo. Eu posso vender, só que a gente não consegue. A É. gente não consegue pensar, a gente não consegue. Por isso que não é bom para que a gente esteja só. A gente precisa procurar ajuda no recomeço. A gente precisa se enxergar, a gente precisa se Isso. perdoar, a gente precisa ter a intenção de perdoar, a gente precisa procurar ajuda. E a gente precisa entender que o nosso Deus é um Deus perdoador e que ele Amém. não desiste de nós e que ele é incansável e que ele não vai desistir enquanto ele não completar a boa obra na nossa vida. Amém. É Então isso. não importa a quantidade de recomeços, o importante é você recomeçar, é muito difícil, como você falou, pastora. Começar é muito mais fácil, porque tem um Sim. ânimo novo. Você É. não sabe, é um desconhecido, né? Só que com recomeço você já sabe aquilo, você já está calejada, e às vezes E você aí está dá calejada, dá até aquele sentimento de fracasso, né? Putz, eu vou ter que fracasso, voltar a fazer uma coisa que eu fracassei, né? exatamente. Vem muito esse Isso, sentimento, cara, de novo isso. eu fracassei, de novo aconteceu isso, de novo. A gente não aprendeu. Então, assim, a gente tem duas opções: ou morrer naquilo, com aquela escuridão, com aquele fracasso, ou tentar. Ou tentar sair daquele lugar, se movimentar de alguma maneira.
E se movimentar, às vezes, tem a ver com mudança de geografia, como você falou, tem a ver com qualquer coisa. A gente, nessa pandemia, tem a Unção Ágape que nos ajuda lá na nossa, como na nossa casa. É, Eles estavam falando uma coisa que todo mundo está apertado de grana, né? Só que sim, eles ganharam mais cestas básicas e eles saíram de casa para ir na vizinha, na rua, assim, no final da rua, para dividir a cesta com as vizinhas. E no tá. meio do caminho, a pastora Luciana encontrou uma família sentada assim no paralelepípedo. E ela falou assim, ela, sei lá, não sei por que que ela falou com eles, oi, tudo bem? Vocês não são daqui, não tô vendo, nunca vi vocês. E eles falaram assim, o dono da casa, né, o pai da família, ah, não, é porque a gente não tem nada para comer e a gente saiu de casa para alguma coisa. Aí ela Ó, ouviu aquilo, ela foi e deu a cesta básica para eles. Olha que, cara, isso dá uma é, palavra. é Gente, demais, não é? gente. Eles fizeram alguma coisa, eles se movimentaram, eles saíram, eles não tinham o que fazer, mas ali eles podiam ficar ali morrendo de fome. Sim, Mas, cara, eu vou morrer de fome, eu vou sair para respirar um ar, sei lá para quê. Algo sim, novo vai acontecer na movimentação. E eu acredito muito nisso, sabe? Eu é, acredito muito nessa nossa movimentação, mesmo sem vontades. Tem isso. dias que a gente quer ficar em casa, mas tem dia que, mesmo querendo ficar em casa, a gente precisa sair. Porque quando a gente sai, o mundo, o universo, a conspiração divina nos, Isso, nos encontra, sabe? São conexões que a gente faz e a gente conhece um, conhece outro e vai. E essa família voltou com uma cesta básica. E eles não tinham nada, sabe? Isso é muito sim. lindo. Fantástico, fantástico. É muito maravilhoso, É, né? Foi um é o se recomeço deles movimentar, é também. isso. É o posicionamento, a gente fazendo uma analogia, né, com essa coisa que é mais subjetivo, que você deu até um exemplo prático, né, da família, né, daquela família se movimentar, se posicionar. Não, eu vou levantar porque eu não quero ficar aqui pensando nisso, né? Ser um alvo desses pensamentos automáticos de fracasso, de impossibilidade. Eu vou me levantar, alguma coisa vai acontecer, e aconteceu. E com Deus, a Exatamente. nossa vida espiritual é a mesma coisa. É a mesma coisa, é o posicionamento. Não quer dizer que o recomeço, quando você se posiciona, que tudo fica legal. Não. Às vezes você Não. tem que enfrentar a situação e, né, e ouvir a voz do Espírito Santo para ser guiado por isso. Mas a transformação externa ela não pode acontecer de uma hora para outra, mas o mais importante acontece, que é aquela transformação interna, né? É As verdade. circunstâncias, muitas vezes, elas não mudam e até fica diferente daquilo que a gente quer, né? Nunca é como nós queremos, mas como Deus ele quer, que ele quer o melhor para os seus filhos. Mas existe uma mudança interior, né? Uma transformação na mente, suas emoções, acaba sendo gerado uma certa maturidade, uma certa força que nem você. Depois você para e olha para trás e fala, meu Deus, né? De onde veio aquela força, né? De É onde verdade. veio, né? Tantos insights, tanta coragem, né? E é exatamente posicionamento, É. E é movimentação. difícil. Eu sei quanto é difícil, porque às vezes eu fico pensando assim, ah, a pessoa está falando, porque eu já vi muito isso, né? A pessoa está falando, ah, é muito fácil para ela. Eu não sou assim. Eu entendo isso, sabe? Por isso que eu gosto sempre de lembrar que eu sou Sim, uma pessoa normal, cheia de altos e baixos. Que eu não acordo me achando a super-heroína todos os dias, sabe? Que eu não me nossa, acordo me achando íntima de Deus todos os dias. Às vezes eu me acordo me achando tô longe, tô lá no limbo, e outros dias é, eu me acordo. A minha instabilidade em relação a mim, não é em relação a Deus, é em relação a minha humanidade. Ela existe, ela é muito real. Mas o mais lindo, que eu sempre quero deixar claro para as pessoas, é que essa minha estabilidade não interfere nos pensamentos de Deus a meu respeito. E Deus é muito isso, louco, gente. é, É muito é, estranho, cara. É muito é, estranho. Porque não é por mim, é por Ele. Porque Ele isso, consegue enxergar quem eu sou lá na frente, coisa que eu nem consigo enxergar, coisa que eu nem acredito. O nosso Deus, Ele acredita em nós e a gente não acredita. Por isso que Ele insiste, sabe? Por isso que Ele nos cerca com palavras, com pessoas, com qualquer coisa. É porque ele tem.
nós podemos ser quem nós somos com Deus. Quando a gente for orar a Deus, falar com Deus, rezar, não sei, maneira que vocês quiserem, a gente precisa ser o mais verdadeiro possível. Até, Isso. não é nem, não é, sabe, mas é falta de respeito. Cara, eu tenho muita intimidade com os meus pais. Então, eu falo o que está no meu coração. E eu gosto que os meus filhos falem o que está no coração deles. A gente é pai, mãe, a gente sabe. Então, quando a Sim. gente fala o que está no nosso coração para Deus, ele sabe. Ele fica feliz, mesmo que seja uma coisa Mesmo ruim, isso. E sabe? mesmo Quando sabendo Elias que vai sair, ele quer exatamente, esse. até porque ele já sabe o que vai sair, né? Ele já sabe, Sim, é muito já. louco. Aí, É. quando Elias fez um monte de coisa, depois ele falou assim: maldito o dia que eu nasci. Depois de ter feito um monte de coisa, Jezabel fala uma coisa para ele, ele fica revoltado, que sabe? Jó, o próprio Jó, sabe? Falou assim: cara, Sim. para que eu nasci? Maldito o dia que eu nasci também. É. Então, assim, mas Deus já sabe. É como se Deus olhasse e falasse: ah, ele pedisse demência para as nossas coisas, que a gente Isso. abstraísse e diz demência. Ah, meu Deus, lá vem ela falar de novo isso. É. Mas não é isso que ela está sentindo. Tem muito a ver com essa coisa do perdão, de querer perdoar. Eu não perdoei ainda, mas Deus sabe que eu quero. Então, eu estou falando aquilo, mas Deus sabe o que eu estou falando de verdade. Então, ele abstrai. Então, a gente tem a gente acha que magoa Deus. A gente magoa sendo de mentira. A É. gente magoa enganando pessoas em nome dele. A gente Isso. Manipulando, magoa né? manipulando, aprisionando pessoas, tirando dinheiro, criando pessoas em nome dele. Isso, para mim, é magoar Deus. Mas quando eu estou com raiva, quando eu estou e quero falar a minha verdade, eu estou sendo honesta, eu tenho certeza que a minha oração sobe como um aroma suave, porque é a minha verdade, porque ele sabe do que eu estou sentindo. Amém. É Então, isso. é esse tipo de relacionamento que liberta e que não é uma libertinagem. Não nos Não. leva para o caminho de libertinagem. Não tem nada a ver com É moderninha, relacionamento. libertinagem, né? Tem a ver com relacionamento íntimo. E o relacionamento íntimo, você não necessariamente precisa falar, cada um tem o seu jeito. Pai celeste, amado, não precisa ter, porque é seu Não. pai. É seu pai quando você sabe que ele é um Deus presente, que você tá no lixo e ele vai te acolher naquele lixo. É maravilhoso, é Isso. libertador e te dá uma esperança de recomeço. Quando a gente não Amém. tem esse entendimento, a gente não, é mais difícil. Eu Sim. falei até antes, como eu falei domingo, falei antes, Judas ele não entendeu, ele caminhou com Jesus, ele não entendeu. Não. Não entendeu esse Abba Pai, o paizinho, ele não entendeu quem era seu mestre. Ele não entendeu quem era seu Senhor ali do lado. Ele achou ainda que Jesus de Nazaré era um dos religiosos da sinagoga. Que Jesus de Nazaré era como É. outros Messias, como outros, com Gamaliel. Ele não entendeu que ele veio para revolucionar o relacionamento. E ele Isso. fugiu. E ele se enterrou na vergonha dele, na escuridão, mesmo ele estando arrependido. É. Mesmo ele devolvendo as moedas. Ele não, Ele ele não escolheu. entendeu. Ele É. escolheu isso. Mas ele não entendeu que ele podia ser perdoado. E quantas pessoas, pastores, estão se condenando Sim. porque só conhecem esse Deus. Sim. Esse Deus acusador, esse Deus que vai Isso. pegar você na esquina e que você está passando isso por uma provação, porque é Deus que está te provando. O que a gente vive são consequências dos nossos erros. Isso é fato. Sim. Isso é fato. Deus não trabalha com a dor, na dor que você vai me ouvir. É óbvio que quando a gente está mal, a gente quer Deus. É óbvio, mas é a É. gente. Não Lógico. é ele que faz isso para me ouvir. Não sei se vem pelo amor, vem pela dor. Como eu sempre falo, não existe esse versículo, nem é versículo. É um Não. dito popular, né? Que as Isso. pessoas pegaram para Deus. Então, assim, Isso. pessoas estão sendo aprisionadas e não conseguem recomeçar, porque não se liberam, não se perdoam, não tem vergonha, sabe? Eu não sou a mais orgulhosa de ter tido 3 casamentos. Eu não sou a mais orgulhosa disso. Na verdade, eu não tenho orgulho disso. Mas essa é a minha história. Essa é a minha história. É o que eu vivi desde 17 anos. É o que eu tenho.
não me orgulho, mas eu também não posso apagar. O que eu posso fazer é buscar melhor, é ressignificar cada dor, é não Amém. viver olhando para trás, sim, olhando para frente, acreditando que Deus vai completar a obra na minha vida. Eu não posso desistir. Amém. Eu não posso desistir pelos meus fracassos, pelas minhas tentativas, pelos meus erros, pelas minhas as rasteiras que eu levei. Eu não posso, porque senão não tem sentido a minha vida. Senão não tem sentido o versículo que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Não tem Sim. sentido. Precisa fazer sentido. Quando eu leio aquele versículo, eu falo, é para mim. As misericórdias se renovam. Então, hoje é um novo tempo. Então, hoje eu vou viver uma nova misericórdia de Deus. E eu Amém. não vou desistir. Não vou desistir até concluir, até me sentir plena. Nem sei se eu vou conseguir, mas até eu viver o que eu tenho dentro de mim. Parece Amém. que eu tenho algo assim em mim que fica assim, me vou movimentando um inconformismo, sabe? Um Sim, sim. inconformismo em mim, que eu tento ficar, ser mais normal, eu até tento, às vezes, nos meus dias maus, eu falo, não, eu vou ficar quietinha, não vou tentar mais nada, mas o inconformismo que eu sempre pedi a Deus, que quando eu fui refém emocional, o refém emocional é muito conformado, né? O Sim, seu inconsciente que fica nos lembrando que a gente não é para viver aquilo. Então eu isso. sempre pedi um inconformismo. Então o meu inconformismo vem e eu falo, cara, eu não posso, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que me movimentar, eu preciso recomeçar. Eu não vou ficar nessa escuridão, eu não vou ser conhecida por isso. Eu vou andar mais uma milha, e se preciso for Isso. mais uma milha, mais outra milha, porque o Evangelho de Deus é isso, é graça, é graça, é graça, é restauração, é feridas sendo curadas no processo do Amém. meio do caminho. Ele vai nos aperfeiçoando no meio do caminho. Eu É. preciso acreditar nisso. E quando, por eu Amém. ter esse relacionamento com Deus, fica mais fácil. Não é facílimo, mas fica mais fácil. Então, é isso que eu queria abrir a cabeça das pessoas Amém. e mostrar esse tipo de relacionamento, que esse tipo de relacionamento é libertador. Amém. A gente tem vergonha, a gente tem dores, tem conflitos, mas diante da gente, diante do outro, mas nunca diante de Deus. Isso. Diante de Deus é aquela coisa, você vive o luto do fracasso, da decepção, da traição, enfim. Aí tem aquela fase de você viver o luto, daí tem a fase de você fazer a autópsia dos fracassos, dos erros, das escolhas, mas tudo isso diante de Deus, né? Exatamente. Fazer esse autodiscernimento, essa autorreflexão, onde o Espírito Santo, né, ele discerne todas as coisas, você começa a enxergar com clareza e você entende que isso fez parte da sua história, mas para que hoje as suas cicatrizes seja um canal de cura, né? Quando a gente vê que Jesus se mostra para Tomé, a primeira coisa que ele faz, ele mostra as feridas dele. É lindo isso, Doeu, gente. É lindo. não é? Isso é maravilhoso. É. Ele, Sou ele é eu. maravilhoso. Sou eu, olha aqui. E ele podia ser igual o Wolverine. Ele É. podia sumir com tudo, se refazer. Mas o nosso Deus, assim, o nosso Deus é um Deus ferido. Amém. Como a gente falou da propriedade de alguém para falar, então Jesus, o nosso Deus é um Deus ferido. Então ele não é um Deus. Ele se fez humano por nós, então ele tem marcas como nós. Amém. Isso é maravilhoso, saber que nosso Deus é um Deus ferido. E ele faz questão de mostrar para Tomé, ele faz questão para mostrar para os discípulos antes, né? Porque o Tomé, ele não estava quando Jesus apareceu. Então, primeiro Jesus apareceu, é tão lindo isso também, eu amo Tomé. Jesus apareceu para os discípulos e mostrou as marcas, aí todo mundo acreditou. Aí depois falaram para o Tomé, a gente viu Jesus, papapá, apareceu, só que o Tomé não viu, o Tomé não estava lá. E ele falou, eu quero ver. Assim, eu quero ter a minha experiência com ele, eu quero ter o meu relacionamento com ele, eu sei quem é meu mestre, quero eu e ele. E vai, Jesus Isso. mostra as marcas, sabe? É isso também É que cada um demais. precisa ter. É muito lindo. Jesus se preocupa em ir lá e mostrar as marcas dele.
né? Olha aqui, mostrar, você quer ver? Olha aqui, ó, sou eu. Tem a sua experiência com Deus. É isso, cada um precisa ter a sua experiência com Deus. É Amém. transcender em Deus, sabe? As pessoas são muito religiosas em Deus. Amém. Assim, cada um tem o seu jeitinho. Eu sei que às vezes eu tenho o meu jeito mais maluco. Eu falo com Deus em qualquer lugar, de qualquer jeito. A minha conversa, às vezes, com Deus é de olho aberto. Às vezes eu oro de olho aberto, porque eu quero Sim, olhar para as pessoas. Não tem um ritual, sabe? Eu sei que cada um tem um jeito. sim. Mas cada um precisa ter o seu jeito íntimo com Deus, sabe? Liberto com Deus, sem Isso. essas reservas, porque é tão difícil. A palavra de Deus veio para a gente realmente recomeçar, para a gente ter vida, para a gente ter vida em abundância. Como você me falou hoje, que tem 316 versículos da Bíblia, não temas, não Não temas, temos. para cada dia, para a gente ter isso dentro de nós, mas Isso. para ela ser rema em nós, a gente precisa trazer ela para nossa humanidade. A gente precisa trazer Deus para perto, né? Como Agostinho falava, de tão humano só podia ser divino, né? É, Jesus é. aqui na Terra. Então, assim, é essa barreira que precisa ser quebrada para a gente viver o recomeçar, porque a palavra não tem feito diferença na vida do outro. Quando a gente conversa com uma pessoa e você lida com mulheres, eu também, a gente lida com pessoas e tão pessoas amarguradas e presas na religião Sim. e conhecendo um Deus que eu olho assim e falo, cara, não é o meu Deus. É. Sabe, fazendo uns jejuns para alguma coisa. Eu não sei qual é o seu pensamento de jejum, mas jejum é relacionamento com Deus, sabe? Relacionamento. É Sim. você, não é você se abster, não é para você pagar o preço, porque o preço já foi pago. É Já para foi você. pago. Exatamente, é para você se reconectar com Deus, é para você, Isso. né, ter o seu momento, porque não, se internet, sei lá, me tira o foco, me dá 10 dias, 10 horas do dia, eu vou Isso. sair da internet porque eu preciso me concentrar, Isso. eu preciso ouvir. E jejum é É, isso, né? o jejum tem que ser o jejum que agrade a Deus, não é qualquer Exa- jejum, né? Exata, não é um jejum de repetição, né? Aí você nada Isso. contra, mas às vezes as pessoas fazem o jejum de Daniel, que era uma comida koshá, que eles vinham, ele era um judeu lá na Babilônia, então ele comia as coisas dos babilônicos, só que os judeus até hoje, eles não misturam leite com carne, É. estrogonofe, nem pensar, Nossa, hambúrguer, como queijo, pode viver sem nem estrogonofe? pensar. Como é que pode, né? Eu fui para Israel, cheeseburger não existe, né? Então É. é uma coisa louca. Então, eles têm um tipo de comida deles. Então, Daniel, ele quis voltar à essência, a fazer a comida dele, sabe? Kosher, o que ele comia, para se reconectar. E as pessoas, às vezes, fazem uma repetição sem saber da história, achando Sim. que 20. Cara, não é isso. Por isso, a gente precisa conhecer a Deus. Porque cada Isso. um tem o seu tipo o seu relacionamento com Deus. E com isso, porque o jejum é para você, cara, eu quero ouvir mais Deus, eu quero. A gente fez um jejum uma vez lá na igreja e uma pessoa É. chegou lá passando mal. Eu falei, você tá passando mal por quê? Ah, porque eu tô de jejum. Eu falei, mas por que tá de jejum? Ih, tá passando mal? É porque eu tirei o café e eu não posso tirar o café. Eu falei, meu Deus, e por que você tirou o café? Não, porque tem que tirar o que eu me privo. Não é isso, gente. Então eu falei assim, você tirou o que você ama, só que você tá nem pensando em Deus, nem orando, você tá passando mal. O que É. adianta? Não Tá é passando mal. isso. Ai, é uma. É. Aí eu fico assim, gente, que Deus é esse que as pessoas É. conhecem? O Que, meu povo se que... perde porque ele falta o conhecimento, né? Exatamente. E escutam Mas aí é qualquer que tá, coisa. né? Às vezes a gente acaba, né, se deixa ser levado, só que isso não é motivo, né? Mas muitos ainda usam como manipulação, uma forma de manipular, né? Com Muitas certeza. vezes. E paga-se um preço alto por isso, né? O Senhor, ele conhece a motivação do coração, ele Coração sabe a de nossa cada um. essência, né? Mas é perfeito, Dani. Tudo assim, que você trouxe hoje, que você colaborou, né, com a gente hoje. Abundei. E muito, Gente, passou muito. muito rápido, já tá acabando, né? Então, bom, eu pus um cronômetro aqui que eu fiquei craque agora. Já Ah, deu é? 50 minutos, mas a gente começou um pouquinho antes, já tá para acabar. Tem uma É, pergunta passa. aqui, ó. Tem Tem. duas perguntas, ó. Tem a Cristina que mandou lá no comecinho, como buscar força para recomeçar? Responde aí, Dani. Pois é, força.
buscar. Às vezes eu nem tenho uma resposta pronta. Quem foi Cristina? Ela tá falando aqui que vai ficando só a cicatriz. Eu sei. A força para recomeçar, Cristina, ela vem quando você não quer morrer na praia, sabe? Quando você não quer ficar naquela condição, quando você não quer se enterrar. Então, quando você não quer. Eu tô nessa cabeça do Judas, porque ele era muito top, ele era muito amigo de Jesus, ele não teve forças para recomeçar e ele morreu na praia, assim, não precisava. Pedro negou Jesus, na mesma época, no mesmo período que ele, Pedro falou, cara, mas eu vou continuar, eu vou fazer. Então, Cris, força é quando você olhar e você realmente não está satisfeita com aquilo, e você não quer mais aquilo, e você não quer morrer. Sabe, eu sei que o sentimento de depressão vem, como você falou, ficam só as cicatrizes, e você começa a se sentir menor, horrível, fraca. Isso eu sei, isso é humano, todo mundo sente. Mas quando você tem intenção de se levantar de alguma maneira, pensa nisso, que eu sei que o mesmo Deus que foi até a viúva de Naim, que foi até Agar no deserto, que foi lá socorrer Elias na caverna, que é o mesmo Deus que vai ao seu encontro. É o mesmo Deus que ele vai ver o teu coração e ele vai te dar uma força que você nem sabe de onde vem, nem eu. Você só precisa não querer se enterrar nessa condição. Você só precisa não querer desistir. Eu sei que não é fácil, não estou falando que vai ser mil maravilhas, mas eu sei que é nessa hora que o nosso Deus intervém. Amém. Ele fez isso na minha vida e ele vai fazer na sua. Apenas jogue a Amém. toalha e fala que precisa da intervenção de Deus, porque ele sabe que você quer. É. Amém? Amém. Isso é uma atitude de humildade, né? Quando você abraça a sua fraqueza, aí o pai entra no jogo, né? Aí É ele entra e verdade. fala: digo fraco, eu sou Sou forte, né? forte. Verdade, Ele verdade, entra e ele te levanta. verdade. Isso é Qual outra caminhar com o pergunta que pai. você falou? Tinha Ó, outra? a outra pergunta perguntou o seguinte: como buscar forças nesse momento, né, de isolamento social, se eu não me engano, agora eu não achei aqui. Mas era como buscar ajuda, né? Acho que nós estávamos falando sobre a questão da igreja, da comunhão do corpo, da importância, né? E Uhum, como fazer uhum. isso nesse momento de isolamento. Eu não sei se ela tá, eu não sei qual o seu nível de amizade, porque às vezes as pessoas também, eu sei que tem muita gente ruim, gente, eu sei que o ser humano é mau, mas tem muita gente boa, sabe? Tem muita gente legal. E não necessariamente na igreja, tem muita gente no mundo legal, sabe? E a gente precisa dar oportunidade para conhecer pessoas e para se deixar ser conhecido. O que eu vejo também, às vezes, não é o seu caso, não estou falando que é o seu caso, amor, é que as pessoas, às vezes, eu estou sozinha, não tenho ninguém. É porque não se permite ser conhecida. Cria Isso, uma barreira, sabe? De achar que todos são iguais. Ainda leva aquela coisa que já errou, é, alguém traiu, alguém enganou, uma amizade, aí vai vivendo aquilo, porque não, isso, todo mundo, amigos não prestam, lá quem não presta, a gente precisa quebrar. Para a gente viver o novo, a isso. gente não tem que levar nada do passado. É difícil, mas a gente tem que continuar, a gente tem que crer, sabe? A gente tem que Amém. crer que Deus vai nos unir com pessoas boas. Eu sei que a Cristina está falando que tem muita gente invejosa, tem, mas tem Tem, muita gente tem. boa. Eu continuo acreditando no ser humano. E a gente atrai, gente. Não tem nada a ver com misticismo, não. O universo, ele nos favorece, sabe? É tudo feito pra gente. Então a gente atrai pessoas boas também. Como eu tenho amigos, sabe? Como eu tenho amigos que não me falta nada. Eu tenho amigos para qualquer coisa, para pedir comida, para pedir cartão de crédito, para andar de carro, para se divertir, para pedir carro emprestado. Existe isso. Na nossa comunidade, das minhas amizades fora de igreja também, a gente divide armário, a gente pede roupa emprestada, sabe? Isso é vida. Maravilhoso. Eu conheço, as pessoas que eu conheço, eles fazem isso, sabe? Fazem isso Sim, pelo outro. Então, se permita, você que está se sentindo sim. sozinha, eu sei que no momento de isolamento é difícil. Na igreja
também é difícil, porque o lugar que tinha que ser o de acolhimento é o lugar que mais acusa. Você confessa os seus Sim, pecados e depois você é olhada torta, olhado torto, é uma isso. pecadora e você fica em disciplina. Então, às vezes, não é o melhor lugar mesmo, né? É, Procure fora, use a tecnologia. Se quiser, ó, fala comigo no direct, fala com a pastora Gisele no direct. Estamos aqui estamos aqui. com a nossa humanidade, com nossos conflitos, com nossos No erros, meio de toda essa bagunça. no meio de toda essa bagunça, para fazer alguma coisa relevante na Amém. vida do outro, né? Porque quando a gente é Amém. relevante na vida do outro, a gente é na nossa também. Amém. Enfim, Amém. enfim, é isso. Nossa, a gente vai falando um milhão de coisas, né? Sim, vai emendando uma coisa na outra. Tem uma que fala: eu estou depressiva buscando força para me levantar. Continue, não desista, você não está sozinha. Né? Isso é Exatamente. muito importante. O fato de você reconhecer isso já é um grande passo, já está se colocando numa posição de humildade. E aí é É onde verdade. Deus, o nosso Pai, começa a agir, né? É verdade. É É isso que ele faz. exatamente isso. Pastor Theo do México está com a gente. Esse ministério é maravilhoso. Refrigério no Ai, que deserto. É bênção. muito legal, é muito legal. Vale muito a Muito pena. Vocês obrigada vão pela sua escutar lá. presença, pastor. Deus Tá abençoe. aqui. Pastor Theo. Enfim, É, tem muita gente. Ah, tá. amém. É. A Ah, outra, Cíntia. libera o closet, Gente, vai pastor. acabar, Dani, vai acabar. Vai A gente acabar, entra de então novo tá. para orar. A gente entra de novo Ah, para tá. orar, tá bom? Tá Eu vou chamar bom. você de novo.